Olá pessoal, hoje é sexta-feira, dia 22 de maio. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias com Ednei Paini, falando diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias e a gente vai falando de política. E ainda estamos na pré-campanha e os ânimos já estão se alterando no Palácio do Assalto. Opa, no Palácio do Planalto, na casa do Lula. As estratégias de campanha já estão se formando e tem um furacão. Tem um furacão aí que toda essa semana nós falamos e o epicentro desse furacão é o caso Master. Ainda mais quando Flávio Bolsonaro, pré-candidato de direita à presidência, esqueceu de contar de sua pedida de verbas ao banqueiro mais falicioso do mundo, Daniel Vorcaro. E agora que saiu nas gravações dos telefones de Vorcaro, a chapa começou a esquentar. É claro que o que Flávio Bolsonaro fez, nada é fora da lei. Nada é fora da lei. Mas aí tudo entrou em jogo aquele filme chamado Dark Horse, da Coop, produtora Coop, que poderá receber uma multa de R$100 mil. Não é uma grande multa, mas é uma multa. Por quê? Porque a produtora não comunicou à Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, sobre a gravação que foi parte realizada no Brasil. E nem ter prestado esclarecimento sobre a produção. Bom, deixa eu te dizer que o filme está previsto para a estreia dia 7 de setembro. Deste ano, 7 de setembro deste ano, em todos os cinemas. Bom, Ancine quer esclarecimentos da produtora Call Up, que é a principal produtora do filme, sobre Jair Bolsonaro. O filme é sobre Jair Bolsonaro, sabemos disso, né? E segundo as regras, uma produção estrangeira no Brasil depende do aval de uma empresa registrada na Ancine. Bom, temos que esperar para ver, pois desse mato ainda vai sair muita fumaça e fogo. E ainda se o filme do Bolsonaro tiver mais audiência do que o do Lula, daí a briga vai ser grande. Você viu, então, a briga política aqui no Brasil se transforma até nos filmes. Vamos deixar essa pauta aí política para você estudar, pensar bastante nesse final de semana. Tá, vamos passar para o bloco esportivo aqui do Jornal Últimas Notícias. Bom, vamos falar antes do Internacional, que joga antes, né? A delegação do Internacional saiu aqui de Porto Alegre no início da tarde de hoje em direção ao jogo de amanhã, que acontecerá em Salvador contra o Vitória. E a partida não vai ser fácil, hein? Pois o Vitória é um dos melhores mandantes do campeonato. E para esse jogo, o Inter ainda tem uns pontos que não estão bem esclarecidos. Um deles é o goleiro. Será Rocher ou Antony? Será que o Paulo Pesolano vai escolher quem? Não sei se o Rocher está totalmente liberado para ser o goleiro, mas tem essa dúvida. Também o zagueiro pelo lado esquerdo. Quem será?
E o parceiro, falando em parceiro, né? O parceiro de Alejandro no ataque. Quem poderá ser? Borré? Pois é, o mais habilitado, né, a ficar no lugar de Carboneiro. Ou Alex, também tem uma possibilidade de ficar aí na frente. Só Paulo Pesolano terá que adiantar Vitinho se botar Alex. Aí terá que mexer um pouquinho na estrutura do time. Não sei se é essa a ideia, mas claro que se ele tiver essa opção, se ele achar melhor essa opção, Paulo Pesolano vai fazer. Mas acho que Rafael Borré é a escolha mais acertada do uruguaio. O restante só saberemos amanhã às 15 horas. Pois o jogo é somente às 17, 15 horas, por aí sairá a lista do pessoal que irá atuar no jogo. Mas a possibilidade de não aparecer no time titular, Alan Patrick, é muito grande. Porque nos jogos como visitante, ele tem entrado somente nos momentos finais. E tem uma outra que eu tenho que falar para vocês do Internacional. Tem uma treta com o Ramon. Ramon é jogador do Inter emprestado ao Vitória. Só que o Vitória acha que o Ramon é um dos pilares do time. E na atualidade existe uma cláusula no contrato do Internacional e do Vitória que se ele jogar, o Vitória tem que pagar R$1 milhão. Então o Inter quer 5 milhões para a venda do atleta e mais 1 milhão se ele entrar em campo amanhã. São 6 milhões, né? Para a permanência do atleta colorado no clube baiano. E da parte gremista, né? Se o Inter tem desfalque do Carboneiro, o Grêmio também tem desfalque do Gabriel Meck. Ele está suspenso por ter levado o 3º cartão amarelo. E por ali o Luiz Castro vai ter que botar ou Bright White ou William. Um pouco atrás de Carlos Vinícius. Sim, Carlos Vinícius foi poupado na última partida e amanhã ele deve ser relacionado como artilheiro, como o matador 10 lá da frente. Lembrando que o Santos é um confronto direto na tabela. O Santos de Neymar vai vir sem Neymar. O Neymar sentiu um desconforto na coxa. Acho que depois que foi acionado para participar da Copa do Mundo, sentiu um desconforto. Bom, na segunda nós voltaremos com o retrospecto todo dessa rodada do final de semana. O Bloco Esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, deixa eu falar para vocês, a Natal Fitness é quem nos tem apoiado muito no Bloco Esportivo. E lá você acha muitos acessórios. Você precisa de um acessório para fazer o seu esporte predileto? É só passar na Natal Fitness, lá você acha o seu acessório esportivo. E o assunto da hora, deixa eu dizer para vocês, dá uma olhada aí. Sim. O imposto de renda, pois está chegando o prazo final para declarar. O prazo termina na próxima sexta-feira, dia 29.
Ele foi um prazo bastante longo para ninguém enfrentar dificuldades na hora de enviar os seus ganhos, para não ter problemas corriqueiros, como travar o sistema, coisas parecidas dessa maneira. E até o momento faltam 40% dos brasileiros mandar a declaração. É isso aí, quase metade do Brasil que tem que fazer a declaração não fez. Esse pessoal, de acordo com os dados, ainda não estão com os serviços pendentes. Você... Como é que você está? Também deixou para a última hora a declaração? A cobra vai fumar. As consequências para quem não fizer essa declaração dentro do prazo serão multas. Multas estimadas em R$ 165. E 165 não é nada, mas também pode haver um possível bloqueio do seu CPF. Aí a coisa ficou feia, né? A pergunta que não quer cessar: quem é que precisa fazer a declaração depois de toda aquela polêmica do governo e do Congresso aprovarem a nova meta de declaração sobre os recolhimentos do tributo? Deu toda aquela polêmica de quem recebe até R$5.000 não precisará fazer mais a declaração. Bom, esse projeto foi votado e entra em vigor esse ano. Esse ano só poderá ser utilizado no ano corrente de 2027, o ano que vem, quando for declarar os rendimentos desse ano 2026. Pois hoje nós estamos declarando o ano de 2025. Pessoal, quem ganhou no ano passado acima de, anota aí, R$ 35.534, é obrigatório fazer a declaração do imposto de renda. Como você acha que o Lula vai se sustentar? Não tem, né? Tem que fazer a declaração. Você que recebeu mensal acima de R$ 2.700 por mês, eu fiz a conta por quê? Porque eu somei junto o 13º. Então, se você ganha acima de R$ 2.700 mensais, sim, você tem que prestar contas pro leão. Então não durma de toca. Por isso que anunciamos hoje, uma semana antes do término, para você saber que se não fizer, se você tiver tudo certinho e você quiser postar na última hora e não funcionar, pessoal, vem multa e talvez até cancelamento do CPF. Bom, é isso aí que você bem ouviu. Vamos passar para outra pauta. Essa é uma pauta mais gostosa. Pois durante o evento de lançamento de quem? Do Fast Queijo, foi realizado na quarta-feira, dia 20, lá em Carlos Barbosa. Os convidados conheceram a campanha que valoriza o território e as pessoas e o tempo. A noite também marcou apresentações dos vestidos da senhorita Fast Queijo e de sua dama de companhia. A 34ª edição do Fast Queijo está previsto para ocorrer nos finais de semana de 26 de junho a 26 de julho. Deixa eu botar aqui para vocês verem aí a galera, ó. Os convidados foram recepcionados na sede da Associação do Comércio por essa galera, lá em Carlos Barbosa. A entidade é responsável pela realização do evento, juntamente com a prefeitura e a diretoria que você acabou de ver, a diretoria voluntária. Bom, vamos para o bloco comercial, um pequeno bloco comercial, bloco só da Harmony, e depois eu venho com o assunto que você tem que ouvir. Harmony Sonorizações.
Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness, dando aquele apoio ao jornal Últimas Notícias. Bom, falei para vocês antes da pauta comercial, né, que nós tínhamos que conversar seriamente. Vamos falar do falso corretor. Você já ouviu essa notícia? Pois ontem a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de aplicar golpes em aluguel de imóveis aqui na capital do vinho. Dá uma olhada na criança aí. Pessoal, a situação chegou em um modo periclitante, né? Por isso que quando vamos fazer uma operação de venda ou de aluguel, temos que entrar em contato com uma imobiliária de nossa confiança. Vamos abrir o olho, pessoal, pois a Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia, cumpriu um mandato de prisão preventiva na tarde de ontem, quinta-feira, dia 21, em desfavor de um homem de 46 anos investigado pelos crimes de estelionato, apropriação indébita e falsidade ideológica. Ele dizia que era uma pessoa e não era. A ação aconteceu no bairro São Roque, pois ele usava um outro nome para aplicar os golpes. As investigações apuraram que, desde 2023, o sujeito já vinha atuando na forma de reiterada e bem estruturada na aplicação desses golpes relacionados à intermediação imobiliária. Conforme apurado, o investigado se apresentava como corretor de imóveis, captava propriedades e locatários, formalizava contratos com aparência de legalidade e, posteriormente, apropriava-se de valores referentes a aluguéis, cauções e encargos, deixando deliberadamente de realizar os repasses aos legítimos destinatários. A vítima identificou, a investigação, na realidade, identificou mais de 40 vítimas que teriam sido conduzidas ao erro pelo investigado, causando expressivos prejuízos financeiros. Após diligências investigativas, os policiais civis localizaram o foragido e cumpriram o mandato de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário. Tá aí. Após a prisão, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para o registro do fato. Pessoal, hoje pela manhã aconteceu um acidente entre um automóvel Citroën e uma motocicleta, uma CG 125. O acidente ocorreu na Avenida Oswaldo Aranha com a Travessa Pelotas. Até aí, tudo normal. Isso está acontecendo na cidade direto, né? Acidentes entre motos, motocicletas e automóveis. Deixa eu botar uma imagem da motocicleta como ficou. Dá uma olhada. Quero que vocês reparem que a motocicleta era uma motocicleta de entrega, tinha aquela caixa atrás, aquele baú. Por que eu quero abordar esse assunto? Eu quero abordar de uma forma um pouco diferente. Pois ontem eu vi uma situação que tem sido cada vez mais comum no trânsito aqui na capital do vinho. E por relatar esse acontecimento de ontem, que aconteceu ontem, eu poderei ser cancelado. Mas como jornalista e motorista, eu tenho
eu tenho que relatar a verdade, né? A verdade. Porque aproximadamente ontem, às 8 horas da noite, às 20 horas, eu saí em via pública e na área central da capital do vinho, quando eu estava na rua Júlio de Castilhos, próximo ao Colégio Marista, sabe? Existe uma sinaleira ali próximo ao Colégio Marista, e eu estacionei o carro atrás de um outro, do lado de um outro, porque é via dupla, né? E uma motocicleta de um entregador, assim, eu pude verificar, pois ele tinha o compartimento para entregas como essa moto aí. E daí o que aconteceu? Ele passou entre o meu veículo e o veículo que estava estacionado ao meu lado. Estávamos à espera da sinaleira abrir, né? E o entregador raspou na porta do automóvel ao lado do meu. Uma manobra arriscada, pois ele veio fazendo zigue-zague. Passou por todos que estavam a esperar o sinal e seguiu em frente o seu trajeto em alta velocidade, mesmo com o sinal vermelho. A motocicleta nem parou para ver o estrago que fez, que tinha raspado a pintura do carro ao meu lado. E sim, deixou marcas visíveis, porque eu vi. Bom, eu devo frisar novamente que uma motocicleta como essa do acidente, né? O acidente esse que ocorreu hoje pela manhã por volta das 9h50 e ocorreu na Avenida Oswaldo Aranha, uma via muito movimentada. E não quero dizer que essa moto fez atos imprudentes, mas desse entregador que passou por mim ontem à noite fez. Tem acontecido muito com entregadores e seguidamente eles caem e se machucam. Às vezes até perdem a vida. Eu sei que é muito duro isso que eu estou falando, mas acontece como aconteceu recentemente aí no bairro Ouro Verde. Um entregador bateu no automóvel, voou e morreu. E depois do velório do motociclista, a esposa da vítima veio a público frisar que os amigos entregadores de seu marido, seu falecido marido, tenham mais cuidado, que diminuam a velocidade. E em relação à imprudência, talvez esse acidente de hoje de manhã não tenha essa relação, né? Mas o piloto da motocicleta de hoje de manhã foi encaminhado ao Hospital Tacchini em estado grave. Lembrando que a minha visão do acidente de hoje não quer generalizar os entregadores, tá? Eu só quero dizer que alguns passam dos limites e isso é crime, isso é ilegal, tá? Doeu um pouco, mas a gente tem que falar essas coisas que são de comum para os motoristas. Vai que o motorista está feliz indo com a família para uma pizzaria e um entregador se atravessa na frente. Terminou a noite da família, terminou talvez a vida do motociclista. Então temos que ter cuidado, o trânsito é cruel de verdade. Bom, deixa eu sair então da frente aqui dessa delícia, porque a imagem de fundo se refere que nesse domingo será o Dia Nacional do Café. E quem não gosta de um bom café, um bom sujeito não é. Bom, é somente um ditado, eu sei que tem gente que não gosta de café, mas esse é somente um ditado. O Dia Nacional do Café foi instituído em 2005 pela Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC. E é comemorado no dia 24 de maio em relação à colheita do grão, que também se inicia nesse dia. A data também serve para estimular o consumo da bebida. E uma curiosidade é que o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Isso você já sabia, né? Mas
mas o Brasil não é o país que mais consome a bebida. Nós produzimos, mas não consumimos mais. Historicamente, o café chegou no Brasil em 1727. Legal, né? Com esse cenário, desejo a todos um excelente final de semana e nos encontraremos de volta aqui na segunda-feira. Um grande abraço a todos e até lá!